Quando a gente fala de bons setores, o que a gente considera bons setores, pessoal? A gente no AGF gosta muito de falar dos setores perenes, né? Que são aqueles setores que a gente sabe que entra ano, sai ano, entra crise, sai crise, eles estão sempre lá de uma forma sólida, os seus serviços e produtos continuam sendo demandados e as empresas que fazem parte desses setores dificilmente perdem as suas posições de liderança, né? Então, são empresas, são bons setores com boas empresas, né? Esses setores perenes, existem vários setores que a gente pode dizer até que são setores perenes. O setor de aviação civil, ele é um setor perene, sem dúvida. Daqui a 100 anos, eu acredito que vão continuar existindo aviões, o transporte aéreo vai continuar sendo um meio muito importante de transporte. A questão é que muitos setores que são perenes não têm empresas perenes dentro deles, né? Então, por conta da dinâmica desse setor, de algumas características, por exemplo, o setor de aviação civil é um setor que ele tem preço praticamente definido pelo mercado, né? Você tem uma guerra de preço muito forte entre as companhias aéreas, tem custos atrelados a dólar, a commodity, é intensivo de CAPEX, né? Então o investimento nesse setor é muito intensivo por parte das empresas. Então as empresas que acabam fazendo parte de um setor como esse, apesar do setor ser perene, elas não duram no longo prazo. É só você pegar há 15 anos, 20 anos, quem eram as 3 líderes do setor de aviação no Brasil. Era Varig, VASP e Transbrasil. Nenhuma dessas 3 existe hoje. Hoje a gente tem Latam, que está em recuperação judicial, entrou no meio da pandemia com o pedido. A Gol, que também não é uma empresa que tem um desempenho fantástico. E a Azul, e é bem provável que daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos não sejam essas 3. A gente veja as empresas do setor se fundindo, uma adquirindo a outra, enfim. Então, quando a gente fala de boas empresas, são empresas de setores perenes. Lá no AGF, a gente gosta muito de falar dos setores BEST, que são aqueles setores que a gente definiu como setores à prova de balas, né? B, de bancos, E, de energia, S, de saneamento e seguros e T, de telecomunicações. É claro que quando a gente fala de bons setores, não são só esses 5 setores que são setores interessantes. A gente olha para outros setores como papel e celulose, petroquímica, petróleo e gás, que é dentro do setor de energia, mas enfim, esses setores são setores que ao longo dos anos se mostraram setores muito resilientes e setores relativamente maduros, que não exigem uma necessidade de investimento tão grande por parte das empresas, fazendo com que elas consigam distribuir boa parte do seu lucro em forma de dividendo, né? Outros setores que a gente costuma evitar são mais aqueles setores cíclicos ou historicamente problemáticos, né? Existem vários setores cíclicos que a gente investe. Eu falei agora há pouco, por exemplo, de petroquímica. É um setor que a gente gosta, mas com uma cautela diferente e não como uma empresa previdenciária. Uma empresa do setor petroquímico, ela entraria na minha carteira muito mais como uma oportunidade e não como uma empresa previdenciária. E falando de setores problemáticos, quais são os setores que a gente costuma evitar? Primeiro, aviação, que eu já falei, turismo, varejo, frigorífico, apesar de a gente ver um ótimo desempenho em alguns frigoríficos aí recentemente, e construção civil. Isso não quer dizer que empresas desses setores não façam parte da nossa carteira nunca. Eu mesmo já tive empresa de varejo na minha carteira, por exemplo, já tive frigorífico, mas são empresas que você compra já com outro propósito. São empresas que você não consegue vislumbrar nelas um potencial de geração de caixa contínua e crescente para o futuro, de forma que elas possam te proporcionar dividendos de uma maneira recorrente. Então, quem investe em carteira previdenciária, tipicamente fica fora desses setores que a gente chama a prova de Barsi, né?